Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Ficou melhor assim? Que bom. Está todo mundo aí pintando, né? Quem está com a mão gelada? O coração então está muito quente, né? Queridas irmãs e queridos irmãos, é sempre motivo de grande alegria quando podemos rezar juntos, e mais ainda a missa. Não existe oração mais agradável a Deus do que a Eucaristia. Por que será que a Eucaristia é a oração, a celebração que mais agrada a Deus? Por que será, não? Porque é o próprio Cristo que se oferece ao Pai. É o próprio Cristo Jesus que se oferece em sacrifício ao Pai. E nós pegamos carona e vamos juntos com Ele nessa oferta. Por isso que na hora que o padre toma a patena, na hora do ofertório, faz a oferta, a gente deve se colocar junto com a hóstia e ser oferecido junto com Ele ao Pai. E Ele aceita. Ele quer que cada um de nós se ofereça, e assim nós cresçamos sempre mais em semelhança a Ele. Cada missa nos deveria tornar um pouquinho mais parecido com Jesus, porque nós comungamos Jesus, e comungar significa ir assimilando, assumindo em nós o próprio Cristo, cada vez então nos tornando mais parecidos e semelhantes a Ele. Hoje nós temos a festa do apóstolo Santiago, também conhecido como Santiago de Compostela. Alguém já foi lá, né? Santiago de Compostela, está na Espanha. Bom, esse santo apóstolo já faz um tempinho que ele foi martirizado. Foi o primeiro dos apóstolos que foi martirizado, né? Está fazendo 1970 anos que ele foi martirizado. Ou seja, no ano 43 depois de Cristo. Não demorou muito não. Logo depois que Jesus foi crucificado, né? Ele também, como Jesus perguntou no Evangelho de hoje, vocês não estão sabendo o que estão pedindo? Vocês são capazes de beber o cálice que eu vou beber? Jesus estava falando do martírio, da sua morte na cruz. E o Tiago, bom, sem saber bem do que se tratava a essas alturas, disse: somos, se de fato foi o primeiro a derramar também o seu sangue, a beber o cálice da dor, do sofrimento, do martírio. E não existe prova maior de amor do que dar a vida, derramar o próprio sangue por alguém, pelo amigo. E Jesus deu este exemplo, é modelo, portanto, né? Mas Santiago cumpriu de fato a sua promessa de dar a sua vida pelo Mestre. Falando um pouquinho mais da vida de Santiago, é interessante como quando Deus quer alguma coisa com a gente, Ele também dá uma certa preparação. Não é assim, né, sem a pessoa ter feito alguma experiência para estar melhor preparado para quando a situação aparecer. No caso de Santiago, você saberia dizer alguma coisa em relação à experiência que ele passou, desde que quando foi chamado por Cristo, sendo irmão de João,
evangelista, o apóstolo, portanto, bem próximo de Jesus, quando Jesus o chamou para segui-lo e deixar tudo, ele deixou redes, pai, família, deixou tudo para seguir Jesus. Mas durante a sua caminhada de discípulo, de apóstolo, nesses poucos anos de companhia íntima, imediata, amiga com Jesus, ele, Tiago, teve a oportunidade de presenciar fatos importantes que depois na sua vida serviram, né, de orientação, mas também serviram de força e de coragem na hora em que precisou mostrar. Alguém se lembraria? Transfiguração. Foi um dos três. Jesus tomou Pedro, Tiago e João e foi ao Monte Tabor e se transfigurou. Uma ocasião. A outra, chamou o Tiago para assistir a ressurreição de quem? Da filha de Jairo. Também foi privilegiado. E mais uma oportunidade interessante ainda que pode. Ele também esteve lá naquela noite do Jardim das Oliveiras, quando Jesus foi deixar passar diante dos olhos e do coração a agonia, antes de ser traído pelo beijo de Judas e ser condenado à morte. Tiago estava lá também, no Jardim das Oliveiras. Então veja, passando por essas situações, essas experiências fortes, né, valeu na hora de ele também ser condenado ao martírio, de ser privilegiado e poder dar a sua vida pelo Evangelho, pelo Mestre. Nós temos também essas oportunidades de, ao longo da nossa caminhada, ir fortalecendo a nossa vida, a nossa alma, a nossa fé. Por exemplo, a participação na missa, como hoje, é um momento forte para a gente fortalecer a fé, crescer, amadurecer a nossa caridade, fortalecer a nossa esperança como cristãos e cristãs no meio desse mundo tão conturbado, de que falava a segunda leitura da carta aos Coríntios, na verdade, ainda que sejamos atribulados, triturados, perseguidos, mas não abandonados, nunca abandonados por Deus, pelo contrário. Então é importante a gente estar atento para ver como Deus nos ama, como Deus nos concede ocasiões, oportunidades para a gente ir se fortalecendo, se tornando cada vez um cristão mais convicto, ter uma fé mais sólida, e venha o que vier pela frente, eu não vou entregar os pontos, pelo contrário, vou perseverar. Então esse exemplo nos dá hoje Santiago. Claro que no Evangelho, Jesus também condena o quê? No Evangelho de hoje. O que Jesus condenou? E que a gente sofre muita tentação de ser o primeiro, de estar sempre, né? Ou não? Vai dizer que a gente não tem um pouco essa tentação de ocupar o primeiro lugar, de ser o apontado, de ser isso. Jesus dá um puxão de orelha nos dois irmãos, Tiago. Os dois irmãos que queriam um estar à direita, outro à esquerda, quando estiver na sua glória. Não foi isso que foi dito no Evangelho? E o que Jesus disse? Primeiro, deu um puxão de orelha nele, não foi? Não é que já se viu? Qual foi a lição que ele nos deu? De serviço. Quem quiser ser o primeiro, seja o servo. Seja aquele que serve, aquele que se coloca a serviço do outro. Né? E na comunidade paroquial, mesmo em casa, na família,
família, mas na comunidade paroquial, sobretudo os agentes de pastoral, não é verdade? Às vezes há uma certa rivalidade, não existe? Alguma vez assim? De querer ser o maior, de querer ser o primeiro, ou de querer passar o outro para trás, ou coisa para isso. Claro, não é aqui. Aqui não acontece isso, né? Mas não era isso que Jesus queria dizer. Quem quiser ser o primeiro, seja o servidor. Seja aquele que, eu dizia uma vez, seja degrau para o outro subir. Sirva de degrau. Então, né? Ou de escada. Mas como é difícil, né? Ser degrau para o outro subir. E interessante que o Papa, nosso Papa Francisco, né? Ele andou falando dessas coisas por aí. Condenando. O que ele condenou? Alguém acompanhou? Aquelas tentações que o demônio fez a Jesus no deserto. Quais foram as tentações? Do poder, do prazer e do ter, né? Do dinheiro, portanto, do dinheiro, do prazer e tal. Nós temos a grande tentação de ter outros ídolos dentro do coração, de substituir Deus por outros ídolos para adorar. Não é isso que nós temos? E são exatamente as três concupiscências: do poder, da fama, né? Da honra, do prazer. Ele falou do dinheiro, do prazer e da fama, né? Da ganância, enfim. A gente facilmente se deixa dominar por essas concupiscências, por essas tentações. Então precisamos estar atentos. Claro que precisamos do dinheiro, mas não fazer dele um Deus, um ídolo. Ter o dinheiro necessário para viver bem, para viver honestamente, para viver dignamente, mas não fazer do dinheiro, né, como se fosse prejudicando pessoas ou coisa e tal, para... Não, isso é condenado. O Papa falou muito claro, de novo, repetiu isso aí. Aliás, quando nós meditamos as bem-aventuranças, né, aparece claramente, ou então as tentações, que nós somos tentados quase diariamente, essas tentações aí, que o demônio está sempre atento para nos derrubar. Sobretudo, se não fortalecermos aquele tesouro que trazemos num vaso de barro, e que falava São Paulo. A nossa fragilidade sem a graça de Deus é grande, mas com a graça de Deus tudo é possível. Não precisamos temer, não. Somos frágeis, porém a graça é sempre mais forte, é sempre maior do que a nossa fragilidade. Outra lição da liturgia da palavra que nós ouvimos é no Salmo responsorial. A vida, ela é uma caminhada que nem sempre é fácil. Às vezes semeamos entre lágrimas, entre sofrimentos, mas na certeza de que colheremos cantando, com alegria, sabendo que a colheita vai ser abundante. Não é? Você se lembra disso quando vem alguma dificuldade? Você se lembra que o sofrimento, sendo bem aproveitado, ele pode ser santificador, libertador. Foi através justamente da cruz que Deus escolheu para nos salvar. Então nós não podemos desperdiçar. Se por acaso advier algum sofrimento em nossa vida, em nossa caminhada,
de unir o nosso sofrimento ao sofrimento de Cristo. Completar, como diz São Paulo, né? Aquilo que falta, né? O sofrimento de Cristo, completar com o nosso sofrimento. Entre lágrimas semeamos, mas na certeza de que vamos ter uma colheita muito abundante, uma colheita de santidade. Então isso, a liturgia da palavra, rapidamente, que ela nos traz no dia de hoje. E São Cristóvão também, né? Fala de que ele é o padroeiro dos motoristas, é isso? Quem de vocês é motorista? Quem não é? Nós podemos dizer que todos somos. Nós temos a nossa condução a levar, que é a nossa vida, né? Saber conduzir a vida, principalmente. Muito melhor, muito mais do que o carro, a gente deveria saber conduzir a própria vida segundo a vontade de Deus. Estar sempre de acordo com a vontade de Deus. Isso é conduzir bem a vida. Nunca pensar que eu tenha a capacidade suficiente para conseguir o que eu quero sem a graça de Deus. É impossível. Agora, com a graça de Deus, tudo é possível. Então, São Cristóvão, ele é um santo que também nos ensina que devemos, né, nos deixar conduzir por Deus e também sermos instrumentos de Deus para conduzir outras pessoas, para ajudar outras pessoas a chegar a bom termo na sua caminhada. Não só num carro, mas eu digo ao longo da vida também. Então é fundamental para a nossa vida cristã que nós tenhamos uma vivência íntima com Cristo. Tendo uma vivência íntima com Cristo, nós sempre saberemos por onde ir, né? E como conseguir aquilo que nós mais desejamos na nossa vida, que é justamente a felicidade. E para ser feliz é necessário estar em sintonia, em comunhão, sempre com a vontade de Deus. São Cristóvão nos dá esse exemplo, né? A sua caridade, conforme é conhecido, de atravessar as pessoas pelos mares da vida, difíceis, pelos rios difíceis da vida, e que com a graça de Deus Ele nunca de fato vai nos abandonar. E também hoje a comunidade está de festa porque o seu pároco está de festa, não é verdade? É uma ocasião, quando alguém faz aniversário, para a gente se lembrar do próprio dom da vida, para a gente pensar: quem sou eu? De onde eu vim? Por que eu vim? Para que eu existo? Para onde eu estou indo? São perguntas que a gente deveria de fazer, eu até diria, todos os dias, mas principalmente no dia do nosso aniversário. Porque ninguém de nós está aí por distração de Deus. Você acha que você está aí por distração de Deus? Ninguém vem a este mundo que não seja um ato de amor de Deus. Nós somos, portanto, se existimos, nós somos um ato do amor de Deus. E podemos até dizer que cada um de nós é um ato de Deus tornado visível através da nossa pessoa. Cada um de nós é um reflexo, um retrato de Deus. Aliás, a Bíblia fala até que somos feitos à imagem e semelhança de Deus.
Então a nossa vida, ela deve ser vivida para honrar esta imagem de Deus que trazemos dentro de nós. Ao longo da nossa vida, temos todo o tempo que Deus nos concede para ir aperfeiçoando esta imagem e torná-la cada vez mais um retrato falado de Deus. Então é bonito, né? Não é bonito isso? Você ser um retrato falado de Deus, olha, coisa maravilhosa. Só que a gente nem sempre se lembra disso. Então todo dia, ao levantar-se, a gente deveria, primeira coisa, dizer obrigado, Senhor, porque existo. Obrigado, Senhor, pelo novo dia que me concede. É em Teu nome que eu me levanto, né? E vou viver esse dia para a Tua honra e glória. A gente fizesse isso todos os dias e vivesse depois com muita alegria o novo dia que Deus nos concede, o novo ano que Deus nos concede, e assim por diante. Com essa simplicidade. E isso agrada a Deus. Isto, vocês sabem que Deus também gosta da gratidão, do reconhecimento. Tanto assim que Jesus, quando curou aqueles 10 lá, e os outros 9 como é que ficaram? Não vieram agradecer? Deus também gosta da nossa gratidão, do nosso reconhecimento. Por isso, e só o fato de eu agradecer a Deus, estou me ligando a Ele de maneira consciente, né? Estou me colocando em sintonia com Ele, para dizer que o meu dia não está desligado de Deus. Tudo aquilo então que eu vou fazer, que eu faço em nome dEle, para a honra e glória dEle, do seu nome. Então, nesse sentido, nós queremos agradecer, no dia de hoje, a existência do Padre Orlando, que está aqui no meio de vocês, dessa comunidade, colocando-se a serviço do reino, a serviço do Evangelho, gastando a sua vida pelo reino de Deus. E é claro, cumprindo a sua missão como sacerdote, e vocês como mãe, como irmãs, como irmãos, como pai dele, devem cuidar dele como um filho e como um irmão. É isso. Eu gosto sempre de dizer nas comunidades: cuide do padre como se fosse seu filho, seu irmão. Não é isso que acontece na família da gente? Então a gente deve cuidar também, ter muito cuidado de zelar, mas sobretudo através da oração, e criando esse laço de amizade, colaboração, e assim a comunidade, de mãos dadas, ela vai se tornando sempre mais uma comunidade de fé, uma comunidade de amor. Então, dito isso, vamos agora prosseguir a nossa celebração com muita fé e fazer a nossa oração comunitária.